Opa, e aí, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu queria comentar aqui, compartilhar com vocês, na verdade vocês devem, se vocês não viram meu vídeo, posso deixar em algum lugar aí, que eu cheguei a 200 mil reais de patrimônio, né? E, hum, e eu queria compartilhar com vocês agora, somado a isso, como que é ter uma renda aí de mais de 10 mil por mês, né? Que eu já faço já fazem alguns meses, não sei se já faz um ano, acho que não, mas já fazem alguns meses e como eu falo aqui, eu trabalho com vendas, né? A minha maior renda vem das vendas, ou seja, é uma renda variável. E eu queria compartilhar mais ou menos como é o sentimento de você receber mais de 10 mil por mês, trabalhando, no caso, numa empresa que é minha, né, da minha família. E se eu quisesse, eu poderia trabalhar praticamente, vamos dizer aí, 90% do tempo da minha casa, mas eu, como tenho outras responsabilidades, não opto por fazer isso. Às vezes um dia ou outro e tal, mas não é o meu foco, até porque eu moro a 10 minutos, 15 minutos do escritório. Então, para mim não ia mudar tanta coisa assim se for ver. Bom, eu assisti recentemente um vídeo na internet de um rapaz, acho que é Breno, o nome dele. Ele tá bem viralizado aí com alguns vídeos sobre, falando sobre faixa de salário, né? De 1.000 a 5.000 é uma fase X, de 5 a 8 é tal. Então é bem legal, inclusive. E eu tava assistindo um desses vídeos dele e ele me deu um estalo, até se algum dia ele ver esse vídeo, que eu acho que é muito improvável, eu queria deixar aqui um obrigado, Breno, se seu nome for Breno, acho que é Breno mesmo, que é Breno Nogueira, marquei aqui agora que eu li o negócio. É, porque ele me desbloqueou, eu acho que talvez um novo nível aí na minha cabeça. Porque ele fala, né, tipo, você não precisa juntar e juntar para você ter aquela renda passiva que todo mundo sonha, e todo mundo não, né? A minoria tem essa noção financeira de juntar para ter uma renda passiva mensal, mas eu digo assim, ele quebrou um pouco, acho que dessa linha de pensamento que todos os influenciadores, pelo menos que eu seguia, batiam em cima, que é de você juntar um patrimônio, em cima desse patrimônio você ter uma renda passiva e você viver da sua renda mensal juntado, né, somado a essa renda passiva. E mais ou menos, desde que eu começo a minha trajetória aí a guardar dinheiro, a investir e tal, eu pensava nisso. Eu falava, não, eu preciso ter X milhões para ficar tranquilo no padrão de vida que eu imagino que eu queira ter ou que eu vá ter daqui, sei lá, 10, 15, 20 anos. Então eu seguia muito essa linha, que é a linha que a maioria bate em cima e fala, né? Mas aí ele veio com uma linha totalmente diferente. Totalmente diferente não, lógico, você tem que ter os princípios ali para você ter dinheiro, para você saber, né, ter a sua reserva de emergência e tudo, mas assim, a parte do patrimônio, de você construir patrimônio, ninguém, pelo menos do pessoal que eu tinha assistido e acompanho, não tinha falado dessa forma, né? De tipo assim, você tem que ter, sim, seu dinheiro, sua reserva de emergência, mas você também tem que construir um patrimônio, né? Patrimônio, eu não digo com a maior liquidez, que é você ter investimentos, e renda fixa e renda variável, enfim, é você ter bens, né? Então é você ter carro, você ter casa, você ter coisas que são físicas, né? Que são coisas que alguns enxergam como passivos, né? Porque ele não vai te gerar renda, geralmente diretamente, mas ele vai gerar, obviamente ele vai ter custos, né? Você tem custos para manter uma casa, você tem custos para manter um carro, mas não é nessa linha, é na linha de você ter o dinheiro, mas você também ter as coisas, né? Então eu acho que é isso aí que falei, caramba, eu não tinha pensado nisso, porque eu, que nem, cheguei a 200 mil de patrimônio líquido, guardado, sem ter carro, sem ter nada. Aí eu vi esse vídeo um pouco antes, se eu não me engano, de chegar, ou já tinha chegado. Eu tava na minha cabeça o quê? Agora eu vou juntar 500 mil, né? E vou deixar tudo numa conta e depois eu vou comprar alguma coisa ou não, provavelmente eu ia continuar só juntando dinheiro, investindo. Beleza, fazendo a minha bola de neve ali, para no futuro eu, vamos dizer assim, aproveitar melhor dessa renda passiva. Mas daí eu parei para pensar e falei, pô, se eu
juntar. Eu não sei quanto tempo eu vou levar, né? A minha meta, eu falei aqui no outro vídeo, é 1 milhão até os 30. Mas eu sei que, assim, eu planejo chegar próximo dos 30. E aí, quando eu chegar? Eu vou fazer o quê? Eu vou querer partir para o segundo, provavelmente. Para o segundo, para o terceiro. E aí, a dificuldade de gastar essa grana, eu acho que seria muito maior do que eu gastar a grana agora. Não gastar, né? Porque eu imobilizei uma parte desse patrimônio. Um quarto, vamos dizer assim, desse patrimônio, eu me dei ao luxo de imobilizar em um carro que eu queria já fazia anos, né? E agora eu realizei essa minha vontade e tá tudo bem, sabe? Tipo, a minha renda passiva praticamente não vai mudar por causa disso, lógico. Eu troquei 50 mil líquido por um passivo, né? Não exatamente esse valor, mas digamos, né, para ficar mais redondo. Então foi um quarto aí do meu patrimônio que eu imobilizei e ainda vai me gerar gasto, vai gerar manutenção, vai gerar, né, impostos, enfim. Só que, pô, isso daí me fez muito bem, sabe? Então, para começar esse vídeo aqui, eu queria compartilhar isso aí, que talvez você que acompanha aí os principais influenciadores, youtubers aí de finanças, vejam o canal do Breno, porque essa ideia e ele trouxe isso de uma forma totalmente, assim, honesta e, sabe, sem querer vender nada, igual todo mundo geralmente faz. Então, assim, eu gostei muito dessa linha de pensamento. Achei que mudou a minha forma de ver o futuro que eu estava buscando, sabe? Eu acho que eu posso chegar lá do mesmo jeito, só que alocando, vamos dizer, esse patrimônio de uma forma diferente e que eu acho que vai me deixar mais feliz e mais motivado para chegar lá, às vezes até mais rápido. Então, que nem agora eu já penso, antes eu não pensava em comprar uma casa e tal, e eu comecei a fazer algumas contas e tal, e é a mesma coisa, se você for procurar, todo mundo fala, não compra casa, vive de aluguel e não sei o que é o que eu faço hoje. Mas se você for ver, pô, a casa vai ser minha, entendeu? É aquele negócio eu achava aquele negócio eu prefiro pagar um financiamento do que pagar um aluguel, eu achava um pensamento de pobre, né? Mas hoje em dia eu já não acho mais, porque, pô, será que quando eu tiver 30 anos, 35 anos eu não vou ter uma casa? Não vou querer ter uma casa? Às vezes eu nem moro lá, eu falo isso. Às vezes eu posso ter a casa e posso alugar para outra pessoa e morar num lugar diferente, mas se eu precisar, eu tenho a minha casa, né? E outra coisa, e é isso, você encaixa no seu orçamento, lógico, mas dá para ter. E às vezes você vai pagar mais barato, não no longo prazo, mas eu digo mensalmente, né? Em parcelas, você vai pagar mais barato nesse financiamento do que no aluguel. Aí, lógico, você vai pagar juros, vai pagar tudo que tem direito, mas faz parte, né? Então, eu queria deixar aqui essa reflexão, porque às vezes só correr atrás do dinheiro e de juntar e deixar ele líquido na conta, deixar ele investido ali, pode ser que às vezes esteja fazendo mal para você. No meu caso, eu acho que não fez mal, porque eu consegui conquistar muita coisa, continuo trabalhando, continuo fazendo tudo assim, normal, mas eu mudei essa mentalidade preciso ter aquele valor na conta, parado lá, me rendendo dinheiro, sabe? Eu consegui mudar um pouco esse pensamento. Mas aí, voltando para o assunto aqui central do vídeo, né? Depois de 10 minutos falando, mas eu acho que é importante compartilhar isso que eu falei. Depois que eu cheguei nessa marca aí, vamos dizer, de 200k guardados, né? E mais de 10 mil que eu ganho por mês, é assim, você chega num nível de conforto que chega a ser perigoso, na minha opinião, porque você começa a se acomodar, né? Então, eu sei que aquele dinheiro vai pingar aproximadamente igual por mês, eu tenho ali o meu mínimo, que eu, né, por fazer conta, você chega nele, você sabe, você tem uma média, então você fica estável, né? Psicologicamente você tá bem, você tá tranquilo, não precisa, às vezes, correr mais tanto risco de fazer outras coisas, só que eu parei para pensar e falei, pô, mas será que é isso mesmo, né? Eu vim aqui gravar esse vídeo, na verdade, para compartilhar essa minha dúvida, que eu estou numa fase da minha vida que eu estou tendo muita dúvida do que fazer agora. Porque é uma fase, assim, beleza, cheguei num lugar que eu achei que eu ia demorar mais para chegar. Posso dizer isso aqui, eu achei que eu ia demorar mais para chegar, com 25 anos ganhar mais de 10 mil aí, não tipo, varia muito, né? Mas vamos dizer aí que é 12, 15, às vezes 16, próximo de 20, às vezes. Então, varia muito porque quando você trabalha com vendas, depende muito do seu resultado do mês, né?
Mas eu tenho essa base aí, essa média. Então você fica pensando, pô, será que eu continuo só o que eu tô fazendo? Será que eu começo a fazer outra coisa? Eu quero ajudar, já ajudo algumas pessoas de vez em quando eu posso, mas eu quero ajudar mais gente, eu quero chegar em mais gente. Só que eu não sei, sabe, se eu preciso, se eu não preciso. Eu até me questiono um pouco mais sobre Deus agora. Será que eu cheguei onde eu cheguei por um propósito maior ou foi por puro esforço e sorte, sabe? Não sei. Então eu realmente queria deixar aqui essa outra reflexão sobre o que eu estou passando nesse momento, porque o canal eu criei para isso, na verdade, né? Lógico, se alguém assistir isso aqui e se sentir tocado, se sentir igual, tudo bem, mas eu quero voltar aqui e reassistir esse vídeo daqui 10, 15 anos e ver o que que eu fiz, porque hoje eu realmente estou vivendo um período de dúvida, sabe? Então, peraí. Bebo uma água aí, hein? Então, nessa fase, vamos dizer, esse ano, que eu já entrei mais ou menos do jeito que eu tô hoje, na verdade, eu queria comentar duas coisas. A primeira é que eu foquei bem mais na minha saúde esse ano. Até o ano passado, na verdade, até o meio do ano passado, eu tava bem, assim, sabe, só seguindo, porque eu tava numa pegada forte de faculdade, que tinha bastante aula, então tinha que estudar, fazer trabalho. E também estava trabalhando bastante, eu digo, volume de trabalho, né? Porque tem períodos do ano que são mais fortes do que outros. Então, o ano passado, praticamente até mês 7, 8, eu fui nessa pegada e depois do meio do ano, eu, eu comecei a me preocupar um pouco mais com a saúde. Não que tenha acontecido nada grave nem nada disso, mas eu só foi sabe, eu falei, putz, eu acho que eu preciso me preocupar mais com a minha saúde e eu sempre gostei de esporte, sempre treinei, então eu comecei a voltar para isso daí, sabe? Então já vamos fazer, vamos dizer, aí eu tô gravando esse vídeo no mês 7, já tá fazendo quase um ano aí, né, que eu consegui voltar a treinar e tal. Fui no nutricionista recentemente, que fazia tipo, sei lá, 2 anos que eu não ia, né? Fiz exame de sangue que eu nunca tinha feito na vida praticamente. Então eu tô olhando com outros olhos agora para a área da saúde, sabe? Porque tem aquilo, né? Trabalho, saúde, família. Então, vamos dizer, depois do trabalho seria a saúde, né? Não, saúde, trabalho, família, né? Inverti o negócio aqui. Mas eu acho que de fato isso acontece, né? Tem fases da vida que você tem que focar no trabalho. Não tem jeito, a sua saúde vai ficar de lado. Mas lógico, a gente tem que voltar e corrigir isso depois, né? Não pode deixar por muitos anos a sua saúde à deriva, senão, pô, né? Chegar com 35 anos podre, né? Então, enfim, só fazendo esse disclaimer, né? Eu tenho pensado que assim, o trabalho, eu consegui chegar num ponto que eu posso equilibrar ele com a saúde. Não é que eu vou simplesmente deixar a vida, né, profissional do jeito que tá e focar tudo na saúde. Não, eu tô focando no meu trabalho igual, só que agora a minha saúde eu dei uma pegada para melhorar. Então eu acho que isso daí, daqui a alguns meses, vai me dar um gás para ter uma performance melhor e talvez ter algumas ideias, algumas coisas diferentes que eu posso aplicar na minha rotina, né, na minha realidade, que pode me levar para o próximo nível, que eu estou falando aqui para vocês que eu não sei aonde eu vou chegar agora, sabe? Porque tô desse jeito. Ah, e enquanto eu estou gravando esse vídeo, talvez eu já tenha até soltado um outro vídeo que eu mostrei para vocês a distribuidora lá e tal, a nossa estrutura. E eu comentei sobre o nosso restaurante e tal, o nosso delivery. E isso é uma coisa que tem me tomado bastante tempo para pensar, para ver o que vai acontecer. E isso está ligado à minha família, né? Então, assim, eu imagino hoje o quê? Que a minha missão agora é finalizar isso. Porque eu estou desde o começo do ano trabalhando nisso. E a gente tentou de um jeito, 6 meses, não deu certo e tal. E a gente está querendo mudar para trabalhar de outro jeito. E aí eu quero ver se esse mês ou no próximo mês a gente consegue fazer essa transição e tal. E eu quero que tudo isso seja positivo, mas, putz, cara, eu não sei, sabe? Eu tô muito em dúvida do que tudo isso vai gerar, aonde isso vai chegar. Então fica aqui
meu período de mais dúvida, não sei se da minha vida, mas com certeza eu tive outros períodos que eu fiquei assim, parece que eu tô olhando de fora, sabe? E eu tô legal, tô ok, tô em paz, é, né? Tipo assim, tô seguindo a minha vida, só que eu não sei, parece que, eu não sei se eu estagnei, mas na verdade não, porque eu tenho buscado coisas novas, tenho buscado clientes novos, então eu não sei realmente aonde eu vou chegar daqui a alguns meses com isso. Bom, não sei se deu para entender muito bem essa minha reflexão aqui, autorreflexão, sobre como é ganhar 10 mil por mês, porque é bem complexo o que tá passando, o que eu estou passando agora, e acredito que seja normal, bem normal. Se você que assistir esse vídeo se identificar, deixa aí nos comentários se você tiver alguma história quando você passou por essa idade, ou se você estiver passando também, deixa aí pra gente trocar uma ideia. O que eu ia falar? Esqueci. Acabei de pensar no negócio, esqueci. E me conta aí também em que faixa salarial que vocês estão, qual a idade de vocês, pra gente ver aí se eu que tô ficando meio louco, ou isso é normal e é só uma fase e a gente vai passar por isso e vão vir ideias novas, negócios novos, e a gente vai conseguir seguir aí o nosso caminho. Fechou, pessoal? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado aí. Se gostou, deixa um like, se inscreve no canal e ativa o sininho aí para não perder os próximos. Falou, é nóis!